Sorrisos para a vida, levando sorrisos aos idosos nos hospitais. Boa tarde a todos os nossos seguidores de Miragem e hoje vamos estar à conversa com a CEO dos Palhaços do Optical, a doutora Isabel Rosado. Fundada a 12 de fevereiro de 2013 por Jorge e Isabel Rosado, a Palhaços do Optical cumpriu 9 anos. 9 anos de dedicação aos mais velhos, inovando na aplicação da receita dos doutores palhaços profissionais que fazem visitas aos doentes em hospitais, e são 7 os hospitais parceiros, 6 na região centro e 1 na região norte, onde os 6 doutores palhaços e os 14 colaboradores e parceiros da associação se dedicam a procurar trazer sorrisos e alegrias nos momentos difíceis. A equipa de doutores palhaços é composta por artistas profissionais, atores, palhaços, músicos, etc., com experiência em palco, com formação específica na palhaçaria em ambiente hospitalário. O Dr. Rui Miguel Cruz, administrador do Hospital Distrital da Figueira da Foz, e cito: são pessoas que nos fazem sentir bem, eles conseguem fazer um sorriso e o nosso rosto, quando os olhos querem chorar. Citei o Dr. Rui Miguel Cruz. Mas passo para o meu amigo Olímpio Fernandes, na Figueira da Foz. Boa tarde, amigo. Olá, boa tarde, Olímpio Fernandes, naturalmente na Figueira da Foz. O Luís Pessoa, como sempre, na quarteira. Vamos de imediato conversar com a doutora Isabel Rosado, que se encontra em Lisboa, segundo me parece, e exatamente o tema de hoje é um tema que nos motiva a que sejamos realmente próximos desta belíssima iniciativa. E ao longo deste programa, claro que a doutora Isabel Rosado dirá, enfim, dos conteúdos para que foi transformada esta iniciativa a bem dos nossos doentes e dos nossos idosos por este maravilhoso país. Para ti, Luís Pessoa. Ora, muito bem, mais uma vez, muito obrigado à doutora Isabel Rosado por ter aceitado o nosso convite. E a minha primeira pergunta é: para que tudo se realize, é necessário existir uma equipa. Pode-nos apresentar a sua equipa? Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Deixem-me só fazer uma retificação. Eu estou em direto de Coimbra, que é onde é a sede da Palhaços do Hospital. Isto é um projeto da região que surgiu na região centro. Como eu entrava em contacto com a doutora para Lisboa, enfim, está correto, está feito. E o Hospital da Figueira da Foz foi o nosso segundo hospital parceiro, portanto estamos na Figueira da Foz desde março de 2013. O primeiro foi Aveiro, mas passando portanto, a apresentar a equipa, a nossa equipa de artistas, são, como já disseram e muito bem, profissionais dedicados, fazem mais de 250 horas de formação por ano, porque isto de pôr o nariz de palhaço é uma coisa muito séria, ao contrário do que a maior parte das pessoas por vezes pensam. Nós trabalhamos em ambientes muito complexos, duros, trabalhamos com cuidados continuados, com paliativos, encontramos muitas vezes pessoas que estão acamadas há muito tempo, que o estado anímico não é promotor da sua saúde, e em particular da sua saúde mental. E também trabalhamos em linha direta com os profissionais de saúde, que também aqui tentaram um bocadinho trabalhar com a saúde mental deles. Depois, além dos artistas, que são os doutores palhaços que estão no terreno, existe toda a outra equipa de back-office que torna possível as nossas ações, visto que os nossos hospitais são parceiros, portanto nós não cobramos por estas nossas iniciativas, nós oferecemos os nossos serviços aos hospitais e por isso mesmo todos os nossos hospitais são hospitais públicos. Muito bem. Luís, podes continuar. Não, estava a dizer que a equipa, quando falou aí nos doutores, eu achei engraçado realmente os nomes que adotaram. Temos o Jorge Rosado, que é o doutor Risotto, a Susana Gonçalves, que é a doutora Donizete Chiclete, e temos a Beatriz Melo, que é a doutora Bem-Haja. E depois temos a Estrela Cabral, que é a doutora Bem-Me-Quer, peço desculpa, e temos a Marta Cruz, que é a doutora Limonete. Muito bem. São as últimas aquisições da equipa. Os palhaços de Optical têm um alvo prioritário. Quem são? E o que é que distingue a vossa missão das outras com o mesmo tipo de alvo?
Portanto, nós somos pioneiros na Europa, ao virar o trabalho do Dr. Palhaço, o foco do trabalho do Dr. Palhaço para os mais velhos, visto que é esta faixa etária que mais sobrecarrega o Serviço Nacional de Saúde, também é a faixa etária que tem internamentos mais prolongados, são aqueles que mais sofrem de abandono nos hospitais e, infelizmente, na pandemia também foram eles aqueles que ficaram mais abandonados, inclusive às vezes aqui com um sentimento do público em geral de que no início de que se afetava aos mais velhos, então não é para mim, não me chega a mim, não poderíamos estar mais longe da verdade, não é? Quando no início de 2020 achávamos assim, afinal afetou todas as faixas etárias, é claro que nos mais velhos, por exemplo, em termos dos hospitais, quando estamos a falar de pessoas de 70, 80 anos, que ainda nem todos lidam tão bem com as novas tecnologias, sentiram-se efetivamente muito abandonados, até porque há um síndrome que ocorre ao fim de 3, 4 dias de internamento, e que é mais frequente a partir dos 65 anos, que já leva a alguma confusão mental e, naturalmente, já faz com que as pessoas pensem que os familiares os abandonaram, que não os vêm visitar. Quando a juntar a isto temos uma realidade que impossibilita aos familiares de os visitar, portanto tivemos momentos muito duros e verdadeiramente marcantes e angustiantes para os nossos mais velhos, que se sentiram mesmo muitas vezes abandonados. Nós, pela nossa parte, lançávamos-nos no digital, no final de março de 2020, criávamos o Dopital TV, um canal onde disponibilizamos gratuitamente conteúdos humorísticos pensados em particular para os mais velhos. Depois, em abril de 2020, convidávamos o IPO de Coimbra a fazer um projeto piloto e a passar nos canais internos, nos circuitos internos de televisão, portanto, nos ecrãs que têm pelo hospital, alguns desses vídeos. Esse projeto piloto correu muito bem, a aceitação por parte não só dos utentes, como dos profissionais de saúde foi excelente, e demos então a conhecer o nosso canal a todos os hospitais públicos, privados e instituições que trabalham com os mais velhos. E sabemos que, inclusive, por exemplo, nos Açores, já tivemos contacto dos Açores, de lares e de hospitais, que também eles usam os nossos vídeos os nossos conteúdos para criar momentos de alegria, de humor e de afetos. E agora, em breve, vamos aproximar do Natal, que muitos familiares entregam os idosos nos hospitais. É verdade. E estamos a sair do verão, que é outra altura em que, infelizmente, também há muitos... Para irem de férias, deixam os mais velhos nos hospitais. Dão números de contacto falsos para não poderem sequer ser avisados de que os seus familiares têm alta e que, portanto, podem... Quer dizer que os palhaços do hospital, para o pessoal sénior, principalmente com aquelas patologias normais da idade, que é a Alzheimer, as doenças oncológicas, doentes paliativos. Isso distingue o vosso trabalho na Europa e no mundo. Olímpio Fernandes? Pois, eu estou a ouvir e, na realidade, como eu dizia no início desta conversa com a doutora Isabel Rosado, na verdade estamos em presença de um trabalho tão sensível e tão delicado que estava aqui a pensar, enquanto escutava a conversa da doutora Isabel Rosado e do meu colega Luís Pessoa, é que realmente nós temos um imenso carinho pelos palhaços, mas a verdade é esta, nua e crua. E estes palhaços têm uma missão tão delicada. E por isso eu pergunto à doutora Isabel Rosado, que são palhaços realmente com uma determinada formação para poderem aproximar-se de crianças doentes, idosos, enfim, em fase terminal. Logo, esta gente é preparada para esta missão tão brilhante e tão bonita, não é? Tem de ser. Só para terem uma ideia, as nossas performances demoram entre 3 a 6 meses a ser criadas, portanto, a surgir a ideia, serem desenvolvidas pela equipa, ser criada uma música que acompanha essa dinâmica. Às quartas-feiras a equipa trabalha sempre nas dinâmicas, de manhã tem aulas de canto e de música e depois à tarde está na nossa sede a criar as performances. Levam as performances uma primeira vez para o hospital para ser testada, voltam àquilo que eles chamam o laboratório para limar arestas e para melhorar. Trabalhamos muitas vezes em ligação direta com os nossos hospitais, por vezes são eles
que nos trazem sugestões de temas. A última dinâmica que fizemos daquilo que nós chamamos a co-criação foi uma sobre as quedas, o perigo das quedas em ambiente hospitalar e institucional, e até mesmo quando temos às vezes um familiar nosso em casa que está doente, que está acamado, e que temos que ter atenção de se mudamos um móvel ou se temos um tapete que pode levantar problemas na locomoção desse nosso familiar. Mas a verdade é que é muito profissionalismo, porque Exatamente. as situações são muito delicadas. Exatamente. E também é por isso que depois temos os testemunhos que encontramos nas nossas redes sociais. Exatamente. Eu partilhava se calhar um dos exemplos, já ocorreu há uns 3 ou 4 anos, que uma filha nos mandou uma mensagem para o Facebook a dizer que o irmão tinha entrado em contacto com ela, a perguntar se tinha mudado a medicação do pai no IPO, porque ele agora só dizia que tinha que ir para o IPO porque estavam lá os palhaços e ele queria ir cantar com eles. É fantástico. Em última instância, é isto que nós pretendemos. É que as pessoas olhem para o hospital. É que o leigo como eu, permita-me, doutora, o leigo como eu, e evidentemente que este programa é vosso, é que eu não estou a ver um digno palhaço, dos quais tenho um respeito imenso, entrar numa sala, numa enfermaria, e aqui estou eu para fazer rir. Não. Os palhaços nos hospitais têm que estar preparados para cada circunstância, não é? Exatamente. E, portanto, porquê é que se usa o termo doutor? Porque nós temos muitas regras que são exatamente as mesmas regras dos profissionais de saúde. Exatamente. Só para terem uma ideia, a única alteração que a pandemia nos veio trazer foi o uso da máscara. Porque em termos de higienização, nós temos roupas para o ambiente hospitalar, roupas para quando temos atuações fora, nós já higienizávamos as mãos a cada paciente, a cada quarto, já tínhamos em termos das regras, não é? Não somos palhaços de rua, nem de palco, temos que nem podemos ser, temos que nos sujeitar, então temos que responder às regras que estão no hospital, que estão dentro do ambiente hospitalar. Por outro lado, vamos com a alegria e com um bocadinho a liberdade que o nariz nos dá de ser um bocadinho disruptivos neste que é o ambiente hospitalar. E uma das coisas em que nós somos disruptivos é que à porta do quarto batemos à porta e perguntamos se podemos entrar. Isto tem logo um impacto enorme, que as pessoas estão ali num ambiente muito institucional, onde tudo acontece às horas, sem eles terem controle, onde toda a gente entra pela porta adentro, nós perdemos muita autonomia e o direito à escolha quando estamos numa cama de hospital. E é logo aqui que nós somos disruptivos, portanto, ao dar o poder de decisão a quem está naquela cama, se deseja ou não ter esta visita. Muito bem. Bem me parecia, doutora Isabel Rosado, que esta conversa seria interessantíssima para os nossos seguidores, que face a pompa e a circunstância, são aos milhares. Para ti, Luís Pessoa, por favor. Muito bem, já falámos então aqui na formação, sabemos que tem 250 horas anuais de formação, mas agora tivemos uma pandemia e agora uma guerra. Como tem sido o vosso trabalho nestas duas conjunturas? A guerra nós não a temos sentido tão perto, não é? E é uma realidade. Quando falo na guerra para nós é no aspecto dos euros, a implicação que tem. É verdade. Em termos de pandemia, nós fomos a única organização no mundo que não parou. Virámos-nos para o digital, mas felizmente continuámos também com as visitas. Durante alguns tempos não tivemos autorização para ir aos quartos, mas continuámos nas salas de consulta, nos corredores, estivemos perto dos nossos profissionais de saúde e continuámos a contribuir para a sua saúde mental, que é algo que nos preocupa imenso. E nós esta semana tivemos o regresso às nossas visitas, porque parámos durante o mês de agosto, tivemos a fazer visitas, mas como artista e não como doutor palhaço, e o pedido que mais ouvimos em todos os hospitais é venham muitas vezes, diziam-nos muitas vezes, é muito pouco, é pena que não possam vir mais vezes, principalmente hospitais como o Hospital de Viseu, que é um hospital muito grande, diziam-nos, têm que vir mais vezes, porque precisamos muito da vossa presença. A pandemia, aquilo que nos trouxe foi isso, foi o sentimento de que as pessoas estavam mesmo muito isoladas, mais do que nunca precisávamos de contacto humano, e às vezes até houve alturas em que só
íamos aos quartos, mas ainda só estávamos à porta do quarto, e esse já tinha um impacto muito, muito grande. E ouvimos muitas vezes pessoas que estavam há 2, 3 meses hospitalizadas e que só contactavam com os profissionais de saúde. Por lado dos profissionais de saúde, muito desgaste. Esquecemos-nos muito rápido dos profissionais de saúde, batemos-lhe palmas à janela, mas já nos esquecemos de tudo o que eles têm continuado a fazer, porque para nós a máscara já deixou de ser uma realidade, inclusive há alguns tempos, para eles continua. Nós, este ano, principalmente no verão, acho que já nos conseguimos pôr muito a pandemia para trás, apesar dela ainda não ter chegado ao fim, não é? Mas para quem está num hospital, continua tudo, continua a pressão toda e com um desgaste emocional muito, muito grande. Temos todos de estar muito alertas para a saúde mental nos próximos anos, e a guerra nesse aspecto também vai contribuir muito para problemas da saúde mental. Portanto, tem que vir para a ordem da agenda política e para a nossa ordem pessoal também, de cuidar da nossa saúde mental. Está preocupada com o futuro da situação no país, sobre essas matérias que a doutora está a falar? Estou, porque, para começar, nós portugueses somos os do fado, não é? Nós temos assim uma maneira de lidar às vezes com a tristeza e com a solidão que nem sempre nos ajuda a ultrapassar as situações mais graves. Depois, os órgãos de comunicação, de um modo em geral, não contribuem muito para a saúde mental. Mostram-nos demasiados problemas e partilha-se muito pouco aquilo que é a alegria e aquilo que nos ajuda a sair das situações quando elas são difíceis. A pandemia alastrou aqui para o isolamento das pessoas. Acho que nos virou um bocadinho para o digital e nós agora temos que dar um passo em frente, entender todos os benefícios do digital, que nos permite estarmos agora aqui os três, cada um em seu lugar, a comunicarmos com muitas pessoas. O digital é fantástico, traz muitas coisas boas, mas nada nunca poderá substituir o contacto humano. A proximidade. Luís Pessoa, a proximidade. E pegando então nessas últimas palavras da doutora, eu estive a ver alguns programas vossos antes desta nossa entrevista, e há um que me surgiu, e aproveitando a deixa, que é: será que um abraço é mais confortante que uma palavra para as pessoas com alguma debilidade? Eu acho que é muito, muito mais confortante. E eu lembrava-me agora, por exemplo, de uma situação que aconteceu aí na Figueira da Foz, no Hospital da Figueira da Foz. Nós temos uma doutora palhaça que foi mãe recentemente e há cerca de um ano eles tinham estado eles vão de comboio para Coimbra, de Coimbra para a Figueira, apanham um táxi para o hospital e ao final do dia estavam à espera do táxi e apareceu o mesmo senhor que de manhã, mas havia uma pessoa que estava à frente e o senhor foi levar a outra pessoa, veio apanhá-los ainda a elas, e eles disseram que pronto, estavam com pressa porque podiam perder o comboio, e ele disse: pois, eu pensei que vinha ter o bebê, vinha com a malinha, pensei que a menina vinha ter o bebê. E elas disseram: não, nós somos doutores palhaços. E o senhor de repente mudou a atitude dele, disse: então deixem estar, vamos apanhar o comboio uma estação à frente para garantir que vocês não perdem o comboio, e deixem estar que é por minha conta. E quando chegou à estação, parou o táxi e disse-lhes: sabem, a minha mulher está a fazer tratamento no hospital de dia na Figueira da Foz e eu sei sempre quando é que vocês lá estiveram, porque quando eu chego a casa ela tem um sorriso nos lábios. Portanto, nada nunca poderá substituir um abraço, um sorriso, um olhar nos olhos, que também é outra coisa que nós também fazemos muito pouco uns com os outros. E quando estamos a falar de pessoas mais velhas que foram criadas com outra educação, não é? Nós normalmente tratamos as senhoras por menina, tratamos os senhores por cavalheiro. São alguns gestos que se foram perdendo no tempo, mas que nós temos que ter noção de quem é a pessoa que está do outro lado, toda a história que há. Nós não gostamos muito de olhar para a nossa atuação pensando em números, nós pensamos em pessoas. E nós somos uma organização de seres humanos que contacta com seres humanos. E, portanto, nunca nada substituirá o abraço ou até o simples olhar nos olhos. Muito bem. É como aquele: faz favor e obrigado, está-se a perder também. Olímpio Fernandes? Sim, é isso mesmo. Nós acho que
permitam-me o abuso do palavrão, acho que somos, eu também me posso incluir, que acho, porque não sou um homem bom, somos um pouco o bicho do mato e temos receio de dizer o bom dia. Eu, por acaso, tenho a mania de dizer bom dia a toda a gente. Um dia deixa-me um pelinho. Pois bem, doutora Isabel, tenha esse bom dia, não custa nada. E as pessoas respondem. Eu tenho até aqui uma história com um vizinho meu, e já agora, como introdução. O homem, coitado, passava sempre com a cabeça baixa. E eu, bom dia. E ele nunca dizia. Até que ele um dia disse-me bom dia. Eu assim, até que enfim, disseste bom dia. Mas sabe uma coisa, doutora Isabel Rosado, Luís Pessoas, meus queridos amigos, seguidores da Miragem, venha saber que aquele homem realmente tinha um problema muito grave em casa com a esposa. Estava doente, acamado e não sei o quê. Portanto, ele, coitado, não podia ter alegria para dizer bom dia. Pois bem, nós vamos continuando a conversar com a doutora Isabel Rosado. Eu previ, e isso está a acontecer, que este programa tinha realmente a sua motivação maior junto dos nossos seguidores. Luís Pessoa, podes continuar se quiseres. Muito bem. Neste vosso caminhar pelos hospitais, que eu referenciei na apresentação, necessitam de alguma logística. Como é que funciona a escolha para as vossas visitas? A escolha em que termos? Em termos de hospitais? Exatamente. Os nossos hospitais, nós fazemos visitas regulares, temos um dia certo por semana para cada hospital. Ultimamente tivemos que passar a rodar a cada 4 meses, porque, em particular, as administrativas dos hospitais chamaram-nos a atenção que as pessoas só queriam ter os tratamentos e só queriam ter as consultas no dia em que sabiam que era o dia dos hospitais, e, como é óbvio, isto é impossível para os hospitais, mas é um dia certo, porque nós acreditamos que é esta regularidade, é este trabalhar diretamente com os profissionais de saúde, é que torna o nosso trabalho também mais profícuo e mais impactante. Nós muitas vezes temos mensagens, em particular nas redes sociais, de profissionais de saúde que nos sinalizam situações, na próxima vinda têm que vir ao nosso serviço, temos esta pessoa, temos aqui esta situação. Depois, as visitas em termos dos hospitais, nós começamos sempre por ter uma conversa com o enfermeiro-chefe de cada serviço, onde recolhemos alguma informação sobre os pacientes, nomeadamente a idade, se têm problemas de audição, se têm demência, se vão ser sujeitos a alguma intervenção científica ou alguma intervenção cirúrgica, ou se já foram, se têm visitas, se manifestam sintomas de alguma depressão, de alguma ansiedade. A nós não nos interessa muito a parte clínica dos utentes, interessa-nos mais o estado anímico, e só depois de recolhermos esta informação é que entramos nos quartos. Em termos da escolha dos hospitais, portanto, os nossos primeiros hospitais éramos nós que íamos ter com eles. Neste momento a Palhaços do Hospital está a sofrer aqui algumas alterações, porque já são os hospitais que vêm ter connosco, que nos solicitam a nossa presença, fruto também de já termos comprovado. Exatamente, portanto, nós já temos uma tese de mestrado que comprovou que após a intervenção dos doutores Palhaços havia uma redução de 27% em termos de percepção da dor por parte dos utentes. Isto é muito taco a taco com os placebos, que é na ordem dos 28%. Também já fizemos um estudo com biomarcadores que decorreu no IPO de Coimbra, em que se provou que havia uma redução do cortisol após a intervenção dos doutores Palhaços, e o cortisol é a hormona do stress. E neste momento está para ser divulgada uma segunda tese de mestrado também com a avaliação do nosso trabalho, e depois já a avaliação dos próprios profissionais de saúde, que o que nos dizem é que os utentes comunicam melhor com eles, ficam mais bem dispostos, é mais fácil, criamos uma memória coletiva às pessoas que estão no mesmo quarto ou na mesma sala de espera. As pessoas ficam mais comunicativas, falam mais uns com os outros depois da presença dos nossos doutores Palhaços, e, acima de tudo, nós mudamos um bocadinho o foco da conversa, porque muitas vezes é à volta da doença e dos sintomas que as pessoas têm, e o que nós trazemos são momentos de humor, e, portanto, depois a conversa mais facilmente será acerca da performance dos palhaços, das meias, da cor do vestido, do que daquilo que os unia até aquele momento, que era estarem num hospital ou numa sala de espera.
Muito bem. Vocês, desde que nasceram, já desenvolveram imensos projetos, como há bocado foquei o do abraço. Mas eu voltando ainda a esse projeto, porque realmente gostei muito, para si, nesse vosso projeto, qual foi o abraço que mais impacto teve em si? Há bocado falou da sua equipa, mas agora focando em si. As minhas primeiras, porque eu comecei como doutora palhaça também, apesar de agora só estar no back-office, mas tenho experiência como doutora palhaça e dos primeiros abraços que mais me marcaram, curiosamente, foram na Figueira da Foz. Estávamos foi na altura do início do verão, no corredor do Raio-X, estava a minha personagem era a Belita e o Risoto, e nós estávamos a meio da nossa performance quando vimos entrar uma senhora que me chamou a atenção, porque a senhora vinha muito coberta, inclusive um lenço a cobrir os cabelos, e a senhora agarrou-se a mim, deu-me um abraço e disse: mãe, obrigada por estarem aqui. E, entretanto, sentou-se, nós acabámos a nossa performance, e quando a performance acabou, a senhora voltou-se a levantar, agarrou-se e disse: muito obrigada, minha querida, por estarem aqui, porque eu estou aqui para falar com o médico legista, porque aquele sacana dá cabo de mim, e eu estou toda negra. E para mim foi um momento muito duro, mas daqueles momentos em que me trouxe a percepção de quão importante era o nosso trabalho. Porque por momentos aquela pessoa estava-se a rir, por momentos ela conseguiu se esquecer de qual era o motivo que ele tinha levado ao hospital. Acho que sem dúvida que este foi o abraço mais marcante que eu recebi até hoje. E fica aqui o seu testemunho. Olímpio Fernandes? Sabe uma coisa, doutora Isabel Rosado? Eu sou muito nervoso, sou idoso também, e na realidade os senhores são diferentes no vosso trabalho pelos hospitais deste país. São diferentes. E já agora, por serem diferentes, uma vez, enfim, envolvidos com os pacientes, e percebemos já que estão devidamente preparados para lidar com as situações, quanto tempo é que há pacientes que depois lhes falta a paciência, não é? Olha, eu por exemplo, já não tenho paciência nenhuma, não é? Aqui em casa com a minha mulher, já não tenho paciência nenhuma, não é? Precisava até de assistir a um espetáculo desses. Mas acontece o seguinte: quanto tempo é que dura a vossa presença numa enfermaria? É nas enfermarias que se desenvolve este trabalho. Quanto a tempo maioria, sim. Quanto tempo? É assim, as nossas performances são pensadas para cerca de 10 minutos, mas depois nós trabalhamos com performances que 95% são estrutura, 5% são improviso, porque depois há sempre necessidade de adaptar àquele quarto, e cada quarto é um quarto. E como há bocado partilhavem muito bem, nós nunca sabemos qual é a história por trás daquela pessoa. E eu lembro-me de uma vez na Figueira da Foz, na medicina, das enfermeiras chegarem à porta admiradas, porque nós já estávamos há 20 minutos à conversa com um senhor que eles chamavam o carrancudo, e nós, quando chegámos, encontramos um senhor sentado na cadeira, a olhar para o chão, cabisbaixo. Triste. E quando saímos, deixámos um senhor sentado direito no cadeirão. Porque a verdade é que nós, por vezes, temos que dar espaço à pessoa e temos que estar lá para a pessoa. Nestas situações, a grande diferença, aquilo que nos distingue dos voluntários, é que nós estamos sempre com um foco, que é tirar a pessoa daquele estado anímico. Nós nunca vamos para o estado anímico da pessoa. Claro, a pessoa é que tem que vir para o nosso estado anímico. Mas, por vezes, o lado humano... Projetam uma carga libertadora, não é? Exatamente. Mas, por vezes, o lado humano tem que ser mais importante do que o lado artístico. Nunca tiveram nenhum paciente que estivesse e que virasse as costas, mas que diaste, esta gente veio para aqui agora, estava tão bem a dormir. Nunca tiveram nenhum paciente que rejeitasse a vossa presença? Uma das histórias mais marcantes que nós temos nesse aspecto aconteceu no IPO de Coimbra, em que eles entraram, estava uma senhora deitada na cama e estava uma jovem ao lado que estava a passar creme. E eles, quando entraram, perceberam que a pessoa que estava deitada estava de costas para a porta do quarto e que não estava muito, muito aberta. E então, quando é assim, a estratégia é tentar
interagir com quem se mostra mais aberto à nossa intervenção, que era quem estava a acompanhar. Mas aos poucos foram vendo que a paciente ia mudando e sentou-se na cama e foi ficando mais direita. Alguns meses depois, recebemos uma mensagem nas redes sociais em que nos diziam que a paciente, portanto, quem entrou em contacto foi a jovem que estava a acompanhar, a paciente já tinha falecido. Ficámos a saber que esta paciente estava em estado terminal, tinha decidido que já só queria visitas de quatro familiares, que ela era uma grande amiga dela, e que naquele dia, as palavras da amiga foi, naquele dia ela viu de volta a amiga dela, como ela era antes da doença lhe ter roubado tanto, inclusive o humor corrosivo que ela tinha. Portanto, nós encontramos uma pessoa fechada para o mundo, de costas para a porta do quarto, deixámos uma pessoa sentada na cama e ali quase num taco a taco, como se costuma dizer, com os nossos doutores palhaços a responder ao nível do humor que eles tinham, porque também ela era senhora de um grande humor. Este mundo, doutora Isabel Rosado, é louco não conhecer estas belíssimas histórias de amor. Luís Pessoa, para ti? Muito bem. E então, doutora Isabel Rosado, no vosso trabalho, claro que tem o feedback dos hospitais. Que benefícios sentem os hospitais com a vossa parceria? Portanto, como eu estava a dizer, o que os profissionais de saúde nos dizem é que os pacientes conversam melhor, estão mais abertos, respondem melhor aos tratamentos, cria-se uma memória coletiva, portanto as pessoas dentro do mesmo quarto falam mais umas com as outras do que antes da nossa visita. Em termos dos profissionais de saúde, porque também começamos sempre a visita a cada serviço por trabalhar com eles, o que eles nos dizem é que também eles beneficiam do nosso humor, de aliviarmos um bocadinho a carga, de aliviarmos um bocadinho o dia de trabalho deles. Somos muitas vezes convidados para ir cantar os parabéns, para ir comer bolo aos serviços onde há aniversários. Por outro lado, também somos convidados pelos hospitais para criar as tais performances, as tais co-criações, em que por vezes falamos de assuntos muito sérios, mas de uma maneira a brincar, portanto, chamando a atenção para coisas como o tabagismo ou o risco de quedas em ambiente hospitalar, mas com o humor, e eu convido a procurar no nosso canal YouTube, o do Hospital TV, por exemplo, um vídeo sobre as quedas que se chama Ai Se Ele Cai, em que nós pegámos na canção dos chutes e os pontapés e verem um bocadinho o que é que nós fizemos com a nossa música. Muito bem, e uma vez que falou aí, eu tinha aqui a pergunta para que nos explicasse o que era a co-criação, mas já nos respondeu. Se eu passo então para o Olímpico. Bom, então direi para quem nos está a acompanhar neste momento que isto é uma produção da Miragem Montemor Velho. O Luís Pessoa o técnico de som e imagem está na Corteira, o Olímpio Fernandes na Figueira da Foz, e desta vez vou acertar, estamos a conversar com a doutora Isabel Rosado em Coimbra e não em Lisboa. Na realidade, a vossa agenda no presente está ocupadíssima, doutora Isabel Rosado? Ocupadíssima, com visitas semanais regulares aos nossos seis hospitais na região centro, um na região norte, com crescimento previsto, com o lançamento agora de uma parceria com Itália, com Alemanha e Espanha, para desenvolvermos um caderno que possibilita as organizações que querem trabalhar no digital, portanto vamos partilhar a experiência que nós já temos em trabalhar no digital com todo o mundo, com termos sido reconhecidos como o membro mais jovem da Federação Europeia de Organizações de Palhaços de Hospital, uma federação que é extremamente exclusiva, tem apenas 27 membros, só organizações como a nossa que têm profissionais qualificados, remunerados, é que fazem parte, que investem em avaliação de impacto, que investem em estudos de avaliação, é que fazem parte desta federação. E já agora vou lançar aqui só assim abrir um bocadinho o véu. No dia 12 de fevereiro do próximo ano vamos fazer 10 anos e vamos fazer festa grande. E não quero levantar um bocadinho o véu? Que tipo de festa vai ser? Nós somos uns custos. Uma grande gala. Vai valer a pena reservar a data e começar a seguir-nos nas nossas redes sociais para saberem as novidades, porque vai valer a pena estar presentes. E vai acontecer na Figueira da Foz?
Não, vai acontecer mais a norte. Mais a norte. Doutora Isabel... Eu pego então já nessa, Olímpio, nessa palavra de mais a norte, porque sei que há algum tempo, lá para maio deste ano, tiveram uma participação fora dos hospitais. E pegando essa um bocadinho mais a norte, que foi no campo do FCP. É verdade. Como é que surgiu essa iniciativa? É exatamente por causa deste crescimento que está previsto para Norte e para os concelhos da área metropolitana do Grande Porto, que começámos com essa parceria com o Futebol Clube do Porto e também já aqui a preparar um bocadinho o lançamento da gala do nosso 10º aniversário, e também porque o Futebol Clube do Porto quis fazer uma atividade diferente, envolver os avós. Portanto, os avós foram aos treinos com os netos e nós estivemos presentes nessa atividade. Muito bem. Olímpio, estamos no final do nosso programa. Doutora Isabel Rosado, estamos realmente no final. Foi dos programas mais bonitos, mais sensíveis, e não há nenhuma lisonja que a Miragem fez ao longo destes anos. E o Luís Pessoa, que me conhece, sabe que não estou a fazer fantasia. Rir é o melhor remédio. E, para finalizar, evidentemente que os senhores trabalham com pacientes com imensas dores de todos os feitios e métodos, mas por que é que as pessoas não riem? Não é rir à parva, não é? Mas rir. Olha, eu, por exemplo, aqui com o meu colega Luís Pessoa, passamos a vida a rir um do outro, não é? Ele então, como eu sou idoso, passa a vida a dizer-me coisas e eu rio. Não és idoso, só nasceste foi em 1940. Já nasci em 1940, que já veio há um tempito. Mas, doutora, explique-me, por que é que as pessoas são tão fechadas? As pessoas têm medo de si, de se mostrar aos outros? Há tudo. É uma questão... Isto é uma questão rássica? É uma questão rássica? Eu isso não sei, porque há de tudo. Porque também encontramos pessoas com idade e com um humor e com uma alegria, uma jovialidade fantástica. Eu acho que há certas coisas que não têm até muito a ver com a idade, tem mesmo a ver com a maneira de ser das pessoas. Agora, uma coisa é certa, se nós estivermos sempre a pensar na perna que está doente ou no braço que está a doer, de certeza que vai doer muito mais. É muito melhor olhar para a perna que não está a doer ou para o braço que não tem dor. Nós não procuramos exatamente o riso. Nós o que procuramos é que as pessoas, por momentos, se esqueçam de onde estão e se esqueçam das suas dores e se foquem em algo diferente. Se for os sapatos ridículos do palhaço ou as meias que não me faziam pandan com as calças ou como eles cantaram desafinados, isso a nós não nos importa muito. Desde que eles mudem o foco, já é muito bom. Meu Deus. Eu vou aqui, para acabar, muito embora este poema tenha já sido... Eu não tenho a mania que sei dizer poesia, longe disso. Eu conversei com o meu colega Luís, porque conversamos sempre, e ele disse, já leste isso? É de um grande poeta, Afonso Duarte, na Eireira, aqui perto de Monte Moro Velho. E realmente vou finalizar com este poema, contrariando a opinião do meu colega, mas nem sempre estamos de acordo, e vou ler aqui este poema para finalizar. Eu fico muito grato, e com certeza que o meu colega Luís, do mesmo modo, fico muito grato por ter tido a presença da doutora Isabel Rosado neste programa A Miragem Monte Moro Velho. Para finalizar, e com alguma emoção, sem saber dizer poesia, vou terminar. Não sou um velho vencido, mesmo à beira da morte, quer erguer o braço forte da razão de ter vivido. Voz de amor, por quanto louvo, cala-me o coração e zangue, mas sem traição do meu sangue, que é a voz do meu povo. Obrigado, doutora Isabel Rosado. Muito obrigada. Já nosso obrigado por ter aceitado o convite e muito sucesso para o vosso trabalho, que também faz a quem mais necessita, o idoso. Muito obrigada eu pelo convite. Já a Miragem, nas viagens pelas freguesias, vai até Buarques para falarmos com a Presidente da Junta de Freguesia, a doutora Rosa Batista, já no próximo dia 14.